No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, dos versículos 1 até o versículo 11, continuando as nossas meditações no livro do profeta Samuel, no seu segundo livro, e eu já peço a você que visite essa playlist, está aí no meu canal, eu tenho deixado aí o link, né? E também assista ao vídeo anterior a este, onde eu falo sobre o adultério de Davi com Batseba. Mas aqui neste capítulo 12, Davi, quando ele estava anestesiado, vivendo com a sua esposa, conquistada de maneira vitoriosa, cego pelo seu pecado, o Senhor envia até ele Natã. Porque o versículo vai dizer que Deus enviou Natã a Davi. Ou seja, já tem salvação para esse cara. Eu te digo uma coisa, seja lá que notícia você vai receber, mas se Deus te enviou uma pessoa, essa é a sua chance. A nossa chance de sairmos dos nossos pecados, de sairmos das horrendas semeaduras que costumamos fazer, realizar, é que Deus nos socorra, mesmo que Ele envie a nós um profeta Natã para dizer e fazer o que este profeta fez. O que o profeta Natã fez em relação a Davi? Ele chega lá e conta uma história para o rei. Olha, rei, tinha dois homens numa cidade. Um homem pobrezinho que tinha só uma cordeirinha e um homem rico que tinha gados, propriedades, tinha muita coisa. E aí aconteceu de um estrangeiro visitar a cidade e o homem rico, ao invés de agradar o homem estrangeiro com os bens que ele tinha, o que ele faz? Ele pega a única cordeirinha do homem pobre, a sacrifica e faz o banquete para receber o estrangeiro. Davi, só de ouvir essa história, ficou profundamente iracundo, ele ficou furioso, o seu senso de justiça se aguçou, porque de fato, quem é de Jesus, quem foi abraçado pelo Evangelho, quem foi transformado para a salvação eterna, sabe se indignar contra a injustiça. E mesmo Davi atolado em seus pecados, o seu senso de justiça não havia morrido. É o quê? É o quê, como diriam os nordestinos ou os nortistas do país? É o quê? Esse homem fez essa covardia toda, ele merece ser morto. Morto pela covardia que fez e o pior, porque não se compadeceu. Porque pior do que tirar a cordeirinha do cara foi nem dar uma compensação depois. Aí o Natã entendeu que o terreno estava preparado, que havia arrependimento em Davi, e diz: tu és esse homem? Você é o cara que recebeu tudo de Deus, e se você quisesse, ele te daria mais. Mas você achou que poderia pegar a única coisa preciosa do homem. Você matou esse homem e se casou com a esposa dele. Você ficou doido? Aí o Davi cai em si. Pequei contra Deus. Aí o Natã vai dizer: o Senhor também resolveu te perdoar. Você pecou contra o Senhor vai te perdoar. Ou seja, você não vai morrer. Porque quem fez a covardia que Davi fez contra Urias merecia ser morto. E aí, nesse sentido, Natã, por ordem de Deus, sentencia Davi. Porque ele vai dizer: o mal, você não vai morrer, mas o mal vai te visitar 4 vezes. Porque foi isso que Davi havia dito, não é? Davi tinha dito que pela cordeirinha o homem deveria restituir 4 vezes, né? Porque ele, além de ter matado o homem pobre, ele não se compadeceu. Aí Deus falou: beleza, Davi, sua sentença foi legal. Vou te dar 4 sentenças. A primeira é que, né, não necessariamente nessa ordem, mas as tuas mulheres serão vituperadas em público, serão expostas em público, já que naquela época um rei poderia ter várias mulheres como propriedade. Segundo, a espada não mais se apartará da tua casa, tu que és um vencedor, um guerreiro, não darás conta de vencer os conflitos dentro da sua casa. Terceiro, aquilo que você fez em oculto e escondeu tão bem, vai ser revelado. E quarto, a criança que é fruto desse amor, desse adultério, dessa covardia, a criança que nasceu de vocês dois vai morrer. E vamos começar por aqui então o nosso pensamento. Primeiro é isso, né?
as coisas seriam como tinham de ser. Nós sabemos que Davi, é natural que Davi, como qualquer homem de envergadura davídica, homem público, ele acabe tendo vitória sobre muitas questões, mas é comum do ser humano não ter vitória acerca das questões da própria casa. De repente eu sou um psicólogo para as pessoas do mundo inteiro e dentro da minha casa pode haver conflitos. Não adianta a gente ficar com esse perfeccionismo. O que a gente tem de garantia é que o Senhor nos acode, é que o Senhor nos ajuda, é que o Senhor guarda os nossos filhos enquanto a gente cuida dos filhos dele. Nossos filhos também são dele, mas é só uma comparação nesse sentido de que em eu sendo fiel ao Senhor, fazendo a sua obra, ele cuida da minha casa. Isso para aqueles que receberam sinais claros e evidentes de uma vocação. Não gente que gosta de fazer a obra do Senhor por esporte, no sentido de que é um religioso e que quer que Deus agora seja o patrono das suas elucubrações. Não, estou falando de gente que, como Davi, foi chamada por Deus, foi escolhida por Deus, e aí Deus diz, olha, você não tem que dar conta de tudo na sua casa, mas se você for fiel a mim, cuidando do rebanho que eu te confiei, eu vou cuidar dos seus. Mas às vezes o cuidar dos nossos significa isso, percepções turvas, e aí Deus disse para Davi, olha, isso que não precisaria ser assim, vai ser. Você não vai conseguir lidar com o mal dentro da sua própria casa. O mal não vai se apartar da sua casa. Nós vamos ver nos textos subsequentes. As mulheres que eram vistas como objetos ficaram expostas. Ou seja, aquilo já acontecia, violação de mulheres, às vezes até um descendente desejar as mulheres do pai. Essa coisa tribal da qual nós não precisamos mais padecer hoje. Nos dias de Davi, já que ele fez as ocultas, ia ser no teto da casa dele que se iria transar, digamos assim, possuir e humilhar as suas mulheres, que eram, àquela época, vistas como objetos, propriedades do rei. E quando o texto fala, por exemplo, que aquilo que Davi fez às ocultas seria revelado a todo mundo, isso não tem nada a ver com a nossa necessidade pessoal de sofrer, né? E o que eu fiz no culto eu tenho que contar para todo mundo. Eu estava falando com Davi, é uma situação específica. No geral, o amor cobre multidão de pecados, ou seja, o amor nos poupa, o amor nos preserva a nossa identidade, preserva. Agora, aquilo que é feito de maneira cínica, maldosa, cruenta, proposital, isso tudo é bom para o homem de Deus que isso seja punido à altura. Se o pecado foi cometido em público, ele tem de ser visto e revisado, e o homem tem de ser restaurado em público, né? E a criança que nasceu, olha só, isso tudo doeu no coração de Davi, mas se você vai olhar, vai dar perspectiva. Porque os males que aconteceram na família de Davi acontecem em todas as famílias. A única diferença é que, por causa do pecado de Davi, Deus disse a ele, eu não vou te poupar dessas coisas que são normais na vida. Filhos se levantarem contra o império do pai, né? Filhos desejarem as mulheres do pai, bebês nascerem para morrer, isso faz parte da humanidade. Só que no seu caso, isso vai ter a mensagem do castigo, porque você nasceu para ser livrado dessas coisas. Mas você quis seguir a vida como ela é, porque você agiu como os homens agem. Os homens tramam, os homens tomam as mulheres uns dos outros. Isso é pecado, Davi. Você não nasceu para ser assim, você não nasceu para ser mau caráter. De maneira que eu vou preservar a sua vida, vou preservar o teu reino, mas vou te entregar, ainda que sob a minha supervisão, a sorte que os homens constroem para si. É isso que significa a mensagem de Natã ao rei Davi. Então, até perder a criança nessas horas é disciplina de Deus para Davi e livramento para aquela criança. Porque imagina o estigma que aquele menino ia carregar. Quem que é esse aí? Ah, esse é o filho de Davi com a Batseba. Foi muito bem feito esse menino. Esse é um menino maldito, só. Para esse menino nascer, o cara comeu a mulher do outro e matou o cara para ficar com a mulher dele. Então, é livramento para o bebê.
Por isso que só Deus pode emitir maldições, porque Deus emite as suas maldições com todo o amor que Ele é. Nada do que Deus faz em relação a nós é descasado, descolado, separado do seu amor. De maneira que o texto vem para nós assim com esse caráter violento, mas só tem muito amor de Deus e zelo e carinhoso e disciplina a quem Deus ama. Porque se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Por isso, bendito o rei Davi, bendito o pastor Caio Fábio, benditas várias pessoas que foram disciplinadas por Deus porque são amadas por Deus e o Senhor trata de zelá-las em sua disciplina, que é tão rigorosa quanto cheia do seu amor, porque essas pessoas vão encontrando bondade e misericórdia todos os dias da sua vida, conforme o próprio rei Davi escreve no Salmo 23. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que eu quero pensar com você é isso, né? Quando a gente vai pensar na parábola que Natan levou ao rei Davi, a mulher ali é tratada como uma cordeirinha. Você vê que não tem um juízo de Deus acerca da Batseba, porque como ela é tratada como uma cordeirinha, como uma propriedade conforme eles haviam assim, Deus também tratou de colocar a Batseba no lugar da vítima. Batseba era vítima milenar daquela tradição machista misógina, porque ela foi atraída pelo rei porque o rei a cobiçou no seu corpo, na sua corporeidade feminina. E aí o Senhor a trata como uma cordeirinha, que é um termo dúbio. Mostra que os homens viam as mulheres como, no máximo, animais de suas crias, né? E mostra também que, de fato, a Batseba era vítima de toda aquela situação. Não existe uma palavra de Deus contra a Batseba, como se costuma fazer nas humanidades. Batseba não sofreu nada. Porque, como eu tinha dito no vídeo anterior, e peço que você assista, possivelmente Davi e Batseba iriam se encontrar. Deus cria caso com Davi, e não é nem porque ele desejou Batseba e se casou com ela. É a forma como ele fez isso, de maneira covarde, banalizando um soldado fiel. Mas tudo indica, naquele casamento de Batseba com Urias, que aquele casamento não iria muito para frente, porque o Urias ia morrer uma hora. O Urias era fiel às suas funções, mais do que ao seu casamento. E às vezes nós temos maneiras sofisticadas de dizer que não gostamos de alguém. Quando você valoriza os seus estudos, a sua profissão, a sua institucionalidade, o seu ministério, e a mulher está lá, viúva de marido vivo. E aí Deus acorde algumas mulheres e fala: mas você, minha filha, você está viúva de marido vivo? Eu vou levar o seu marido e vou te dar uma vida que você merece. Ou seja, Batseba ia ser contemplada por Deus, porque estava nos planos de Deus que Batseba fosse mãe do rei Salomão, de maneira que Batseba era uma mulher sábia. Diz o texto mais à frente que o pai da Batseba, ele era um homem tão sábio que os conselhos dele eram reputados como conselhos do próprio Deus. Batseba era filha desse cara, e Batseba foi a mãe do rei Salomão, que foi conhecido como o maior sábio de todos os tempos, né? Então, Deus tinha um encontro entre Davi e Batseba, a gente pode dizer assim, sem medo de errar. O problema é como esse encontro aconteceu. E aí, Deus não coloca a culpa na Batseba. Ele repete o que ele vai dizer em Jesus lá na frente. Nunca Deus vai atribuir problema nenhum à mulher. É como se ele estivesse dizendo para Davi: Davi, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso e o que é teu virá a ti. Mas se os teus olhos são maus, que grande trevas serão. Teu olho está te fazendo tropeçar, Davi? Arranca-o tu, não bota a culpa nela, não. A pombagira gira no globinho dos seus olhos. Ela só é uma mulher. Então, Jesus, diferente do filho da Batseba, o Salomão, não tem nenhuma palavrinha pejorativa em relação às mulheres. Em relação às mulheres, ele as tratou com a gravidade e a seriedade com a qual um homem deveria tratá-las. A severidade do amor, a severidade do acolhimento e a severidade de ser severo consigo mesmo. Homem, teu olho tem que ser bom. Olhou para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E é interessante que a tradição religiosa toma essa questão do adultério, de olhar para uma mulher com intenção impura, como se fosse a questão de desejar. Desejar, todos nós desejamos. Batseba desejou Davi, Davi desejou Batseba. E as mulheres ficam se culpando porque desejam. Olhar para uma mulher com a intenção impura é exatamente isso. É ver a mulher no máximo como um animalzinho de estimação.
ou ver a mulher como um mero objeto sexual. Ou achar o seguinte, essa mulher é tão gostosa que eu vou matar o marido dela se a coisa que eu fiz com ela der errado. Isso tudo é olhar para uma mulher com intenção impura, porque mulheres são seres humanos, tinha de ser olhada como tais. De maneira que os provérbios de Salomão acerca das mulheres são uma forma elaborada de se olhar para uma mulher com intenção impura. Sua casa foi destruída porque você não foi uma mulher sábia. Seu casamento acabou porque a mulher fala como um gotejar contínuo. Provérbio de Salomão, que tinha 1000 mulheres como propriedades, são um olhar de uma mulher com intenção impura. Um olhar para uma mulher com intenção impura. Aí Jesus chega, principalmente em Mateus capítulo 5, e derruba isso tudo, esfarela isso tudo e vai sentenciando: aqui está quem é maior do que Salomão. E é assim que Deus trata as mulheres, foi assim que Deus tratou Batseba. Ela era vítima nessa história e Deus tratou de preservar-lhe a integridade. Quem apanhou aí só foi Davi mesmo. Por quê? Porque Batseba, junto com todas as mulheres que eu e você conhecemos, já apanha demais das estruturas milenares, misóginas da nossa sociedade, não é verdade? De maneira que eu estou aqui justificando adultério, não, aqui eu estou te dando o significado ampliado e por isso mesmo justo do que é o adultério, a infidelidade. Adultério é olhar para qualquer ser do sexo feminino, porque o versículo é direcionado única e exclusivamente aos homens. As mulheres também traem? Traem. Os seres humanos são insatisfeitos. A sexualidade humana é um baita de um adultério. A maioria dos casamentos conservadores que você tanto prestigia, veja o presidente do Brasil, que lindo homem tradicional no seu terceiro casamento, fora as peguetagens dele, que ele pagou com dinheiro público para comer gente, né? Não se esqueçam disso, desse homem adorado por vocês aí. Então, a sexualidade humana decaída é o puro adultério, porque de repente o homem está lá na cama transando com a pessoa de quem ele se considera senhor. Eu olhar para minha esposa como se eu fosse o senhor dela, eu já sou um adúltero. Você olhar para alguém achando assim, vai ser minha porque eu gostei, você não faz isso nem com o carro, você gosta de um carro e não acha que tem que roubar o carro do outro por causa disso, pelo menos a maioria das pessoas não fazem assim. Por quê? Só porque você gostou de uma mulher, ela vai ter que ser sua. É esse olhar contaminado, aquele escândalo dos discípulos de Jesus. Ué, Jesus está conversando com uma samaritana? É um olhar adúltero. Por isso que Jesus falou, os olhos têm que ser bons. Se os teus olhos estão te fazendo tropeçar, você que o arranque, para de botar a culpa nela. E aí ele trata Batseba assim. Porque isso, esse conjunto todo é que é o adultério. Por isso que a sentença de Deus em relação a Davi não foi necessariamente pelo afeto que ele e Batseba sentiram um pelo outro, mas foi pela sua covardia de pegar aquilo que já seria dele, que o tempo traria para ele, fazer covardia para ter aquilo, a ponto de despertar a blasfêmia nos amonitas, né? Ele botou o menino lá para ser morto pelos amonitas para ficar com a mulher dele. E achou que o crime estava perfeito. Mas graças a Deus que Davi não conseguiu cometer um crime perfeito. Porque quem é de Deus não consegue cometer crime perfeito. Quem é de Deus não presta nem para pecar. Só presta se for andando diante do Senhor e vai cada vez mais sendo santificado nele. E se pecar, a disciplina do Senhor é rigorosa com você. Seja essa disciplina no sentido público, como aconteceu com Davi e outras figuras que nós admiramos, seja a disciplina no nível pessoal, se a coisa aconteceu no seu nível pessoal. Essa é a verdade. Mas não foi por causa do adultério, não. Foi por causa da covardia, da violência, da impiedade com a qual Davi jamais deveria agir em relação a um soldado fiel que ele tinha. Mas aonde que eu quero chegar aqui com você? É essa maneira sutil que vai tomando conta das nossas vidas. Eu estava procurando aqui, mas o livro não está aqui, que eu queria ler uma parte que coincidiu com as minhas intuições de um livro escrito em 1988 do pastor David Wilkerson. Ele tem um livro chamado Toca a Trombeta em Sião, onde ele vai falando dos adultérios que vinham acontecendo nos púlpitos das igrejas, e ele traz uma reflexão interessante sobre essa relação de Davi com Batseba. Ele vai dizer, olha, o pecado de Davi com Batseba era um pecado tão interessante porque o casal nem se sentia pecando. Porque o que nós temos aqui?
Davi, um homem cheio do Espírito Santo ainda no Velho Testamento, conhecendo uma mulher maravilhosa que seria a mãe dos seus filhos, a rainha da sabedoria, Batseba. E aí você tem duas pessoas maravilhosas. Não era que Davi foi na zona, não é que Davi foi fazer igual o Bolsonaro com o dinheiro do auxílio moradia, comer gente. Ele estava na casa dele, ele encontrou uma mulher que era tão linda e quando ele a chama para o seu aposento, ele vai vendo que aquela é uma mulher sábia, uma mulher cheia de Deus. Olha, eu quero essa mulher para mim. Quem não quer uma Batseba na sua vida? Uma mulher sábia, sensata, formosa, com palavras maravilhosas. Ela não era mulher safada, ela não era piriguete, ela não podia ser qualificada com nenhuma dessas coisas que a sociedade costuma atribuir às mulheres e que, em geral, é mentira. As mulheres mais desrespeitosas que eu conheço têm muito mais respeito do que o homem mais respeitoso que eu conheço. De maneira que, quando alguém é xingado de FDP, acaba sendo um elogio, porque as menininhas, que é o significado latino para puta, as menininhas, elas têm o seu senso de justiça, a sua propriedade, o seu zelo. Elas são muito mais dignas do que o cliente que vai pagar para ir lá abusar delas. Essa é a verdade, né? Quanto mais uma Batseba. E aqui eu não estou justificando a prostituição, só estou mostrando o contraste. Ai, essas prostitutas destruidoras de família. Não, destruidor de família é o homem que vai lá pagar para ter sexo com uma mulher estranha de que ele não conhece a história. Quando a gente poderia se unir como homens e fazer um grande projeto para falar assim, vamos bancar quem acha que deveria viver do sexo, não é? Vejam quem são os pecadores aí. De maneira que essa tradição de ficar tratando a mulher que caiu num jogo de macho como a destruidora de família, a adúltera, não encontra respaldo no caráter de Cristo e no caráter de Deus, do Deus de Davi. Pode até encontrar respaldo na tradição escriturística, mas no caráter de Deus não. Que eu acho interessante nessa profecia de Natã, que Deus não menciona Batseba como passiva de punição. Sobre a questão deles perderem o filho, num próximo vídeo a gente vai tratar de uma questão interessante nisso aí. Mas a gente precisa parar de triturar as nossas mulheres, de triturar as pessoas que nos cercam. A gente deveria ter projetos mais interessantes, mais ousados, ainda que criticados pela tradição social. E aí eu estava dizendo que é interessante esse encontro de Davi com Batseba, aqui na esteira do pastor David Wilkerson, autor do livro e filme A Cruz e o Punhal, mostrando que bandido bom é um bandido convertido e modificado por Jesus contra essa igreja brasileira que não sente dó, é covarde, não se compadece daqueles que a gente pensa que são marginais, né? Enquanto a gente mantém marginais no poder, milicianos no poder, mas esse é assunto para outro vídeo. O encontro de Davi com Batseba tem essas características de duas pessoas maravilhosas de Deus, que poderiam se encontrar pelas vias normais, mas atropelam. É isso que eu quero que você pense sobre isso. Que às vezes o nosso senso de justiça, as nossas carências, as nossas razões estão todas postas. Mas eu quero dizer a você, não faça como Davi e Batseba, espere em Deus. Deus vai trazer para você o que é seu. Deus vai resolver o seu problema. Agora, se Deus te deu dicas de como fazer também, não venha bancar o fidelismo. Quando você quer ser mais fiel do que Deus, isso se chama pecado. Igual eu lembro de um caso onde Deus acudiu uma certa mulher que há muitos anos passava por uma dificuldade. Aí Deus mandou alguém ligar para ela e disse, olha, esse teu marido ele não me pertence, ele não tem pacto comigo, eu vou arrancá-lo da sua vida. Aí de repente aquela mulher que vivia pedindo ao Senhor uma solução para aquele casamento, ela desliga o telefone e fala assim, isso não foi Deus não. Por quê? Quem falou que Deus vai destruir uma família? Que Deus vai destruir uma família? A família estava destruída, Deus mandou alguém para resolver o problema daquela mulher. E aí, poupando vocês aqui dos detalhes, o que aconteceu foi isso. Um belo dia aquele marido perverso amanheceu e foi embora. Se mandou. E hoje a mulher está livre sem ele, conforme a palavra que o Senhor entregou para ela. O problema é quando o Senhor dá dica para as pessoas e elas não querem ouvir e ficam reclamando de Deus porque Deus não resolveu, porque Deus não existe, etc. Eu vejo Deus todo dia querendo falar com muitas filhas dele,
E elas ficam assim, não, eu preciso pedir licença ao meu homem. Meu Deus, o seu Criador falou com você, você quer pedir licença ao homem para quê? Se Deus é quem está te dando a licença, por que você cai nesse pecado reproduzindo essa maldição do Éden? Então não faça isso. Não apresse as coisas na sua vida, como Davi e Batseba, aquilo que iria acontecer, porque eles teriam os filhos e filhas que eles tiveram. O pecado foi isso. Foi que essa coisa aconteceu de maneira covarde. E aí Deus falou, Davi, você é meu. Você nasceu para ser protótipo do rei eterno. Então eu preciso te disciplinar em público. E aí, cada caso é um caso. Se você é uma pessoa que está em relacionamentos de infidelidades, mas você não é um Davi, você não é um Silas Malafaia, você não é um desses pastores que as pessoas têm como modelo, você não está prejudicando a vida de ninguém no sentido coletivo, está prejudicando a sua e dos seus ali, isso tem de ser resolvido ali entre os seus. Confessar pecado não é botar o pecado no Jornal Nacional. Aqui sim, aqui era uma coisa que Deus levantou Davi em público, muita gente já tinha morrido por Davi, aí agora Davi vai e me mata um homem para ficar com a mulher dele. Esta foi a questão de Deus com Davi. Quanto a Batseba, cada caso é um caso. E ela já estava perdoada, porque não há nenhuma sentença para ela. É nesses aspectos da mensagem que eu queria que você meditasse. Deus é o Deus de profunda misericórdia e Ele entende a sua aflição. Ele entende você que é mulher viúva de marido vivo. Ele entende as suas necessidades. Ele entende que você se descobriu num relacionamento abusivo e agora não sabe como sair. Por favor, não cometa crime para sair disso, mas eu te digo, saia disso, porque você está num país onde você tem direitos. É só você então usar dos seus direitos ao mesmo tempo que você faz isso em oração, clamando ao Senhor, pedindo vida, graça, sabedoria, e Ele será com você. E Ele vai falar com cada um, porque cada caso é um caso. Porque a esperança dessa meditação que eu faço com você é a maneira como esse texto começa. Como é que esse texto começa? Vai dizer no versículo 1 do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Ou seja, a salvação de Davi, a salvação minha, a sua salvação, é o Senhor nos socorrer. Nele os nossos pecados estão perdoados. Davi, mesmo sendo moído em público por Deus, ele vai chegar a essa conclusão. Bem-aventurado ser humano a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, nós continuamos sendo pecadores, mas o Senhor resolveu nos cobrir com seu amor, que tanto nos ama como nos disciplina, tanto nos acolhe como fala assim, eu estou te acolhendo, mas você não vai ser pilantra não. Você não vai ser o que o Bolsonaro pensa que ele é não, com licença minha, para ficar fazendo coisa errada e falar, só Deus me tira dessa cadeira. Não, você não é Bolsonaro, você é Davi. Você é cheio do Espírito Santo. Você nasceu para andar comigo e eu vou te disciplinar. Quem está se sentindo livre para cometer crimes, uma hora com seus crimes há de se encontrar. Mas quem nasceu para ser meu, quem nasceu para ser minha, diz o Senhor, eu vou disciplinar. E cada um conforme a linguagem que entende, cada um conforme a linguagem que necessita. Pense nisso. E vamos parar de moralizar o texto bíblico. A grande questão deste texto não é o adultério, porque isso todos nós somos. A grande questão desse texto é, o Senhor nos ama, nos disciplina com o rigor que cada pessoa merece. Não podemos fazer do rigor que Deus fez com Davi um rigor para todo mundo. Porque todo mundo não foi chamado para ser Davi. Mas todos fomos chamados a ser santos, ou seja, separados, convocados a nos relacionarmos com Ele. E aí Ele contempla a minha história, Ele contempla a sua história, como Ele contemplou a história de Davi. É com isso que a gente deve ficar. E até o próximo vídeo sobre o próximo texto de 2 Samuel. No mais, eu peço a você, visite a playlist de 2 Samuel, 1 e 2 Samuel. Dê uma passeada aqui por este canal. Se você achou que esse vídeo te edifique alguma coisa, dê o seu like, compartilhe-o. E se você quiser falar comigo nas minhas redes sociais, lá nos seus recantos particulares, eu estou no Facebook, no Instagram e no Twitter.
Estão todos aí os links na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de se inscrever neste canal e apertar o sininho para a gente ir fazendo essa grande comunhão, desse semear silencioso, como silencioso e portentoso é o reino de Deus.